Bom, para o estudo da noite, eu escolhi o tema Os Trabalhadores da Última Hora, do Evangelho, segundo o Espiritismo. E quando eu estava me preparando, dando uma olhada no Evangelho, gosto de ver algumas palestras também relacionadas ao tema, e eu me deparei com uma palestra da Anete Guimarães, que ela dá uma outra ótica sobre esse Evangelho, sobre esse tema do Evangelho, que, se eu não me engano, é o capítulo 20 do Evangelho. E eu achei muito interessante a visão que ela conseguiu extrair dessa parábola. E eu optei em fazer esse estudo baseado na palestra da Anete e nessa pesquisa que ela fez. Então, essa parábola, acho que todos nós já conhecemos, que chama Os Trabalhadores da Última Hora. Para a gente dar início, eu vou propor uma proposição de um caso em que similar à parábola. Então, digamos que eu contrate alguns de vocês para prestar um serviço para mim. Um dia de serviço, tá? Digamos que é um serviço braçal, numa chácara, e eu combino para vocês que nesse um dia de trabalho, eu sei que hoje uma diária de trabalho varia em torno de 100 a 150, 200 reais uma diária. Mas eu ia pagar para vocês R$1.000 para vocês ficarem esse dia todo nessa propriedade minha trabalhando. É um bom ordenado, É um salário mínimo. Você ganharia num dia. Independente da quantidade de trabalho. Nesse um dia seria a remuneração R$1.000. Todo mundo iria, com certeza, contente, alegre com essa remuneração. Pois bem, no meio-dia, eu percebo que vocês não vão dar conta de toda a atividade que tem para ser feita. E eu trago mais algumas pessoas e coloco lá para trabalhar. No final do dia, próximo ao término do trabalho já, lá pelas 3 horas, eu venho com mais algumas pessoas, porque eu quero que o trabalho termine naquele dia, e incluo no grupo do serviço. Chegando no final do dia, na hora de fazer o pagamento, eu começo a chamar dos últimos para os primeiros, quem chegou por último no trabalho, e começo a fazer o pagamento. E vocês que chegaram por primeiro, percebem que o pagamento que eu faço para esses últimos, que trabalharam, alguns trabalharam 3 horas, outros trabalharam 6 horas, eu começo a pagar R$1.000 também, por esse período que eles estavam lá. Quando eu chego para fazer a remuneração de vocês, eu pago também os R$1.000 que foi combinado. Foi combinado uma diária, período do dia todo, os R$1.000. Essa é a história, resumidamente, dos trabalhadores da última hora. Tem alguma coisa errada nessa parábola, nessa história? O que vocês acham? A maioria de nós, julga uma injustiça. Por quê? Teve alguns que trabalharam só 3 horas, outros 6 horas. E os que ficaram lá o dia todo, a remuneração é a mesma? É justo ou não é justo? Quando o sentimento que vem em nós é o da injustiça, é um sinal de atenção. Por quê? A partir do momento que o combinado foi uma diária, os R$1.000, todo o restante, o que eu fizer, eu não estou causando prejuízo dentro do meu combinado. Eu não estou tirando do seu para complementar o outro. Então, nessa parábola, a interpretação que a Anete faz, ela diz que quando a gente se sente injustiçado numa situação dessa, é a manifestação do sentimento da inveja. E a inveja é uma das imperfeições que ainda habitam nos nossos corações, Só que ela é uma imperfeição muito sutil. É difícil você identificar a inveja. Porque o que é inveja? Muitas pessoas acham que inveja é você querer o que o outro tem. Isso não é inveja, isso é ambição.
Eu vejo o seu Wilson com um carro novo, quero um carro novo também. Seu Wilson, como que o senhor comprou? Zé, eu economizei esse ano todo, não viajei. Então eu falo, não, vou fazer um para mim também, vou economizar, não vou viajar, vou trabalhar mais, vou comprar um para mim. Até aí tranquilo, desde que os meios sejam lícitos, sem problema algum. Então, tem outros sentimentos, outras imperfeições que é mais fácil a gente identificar. Por exemplo, o egoísmo, né? O egoísmo é tudo para mim, né? Depois para os meus, para os outros nada. O orgulho é quando eu me acho melhor que todo mundo. Então nem me importa a sua opinião. Se eu sou melhor que você, não me importa o que você acha de mim ou deixa de achar, né? Agora a inveja é um sentimento mais sutil, porque ela vem nesse disfarce, né? Então a Anete fala que tem 3 institutos de pesquisas, um no Japão, outro na Alemanha e um na Holanda, que começaram a estudar sobre a inveja. Um estudo profundo, né? Difícil, porque quem que ia ser os voluntários? Tinham que ser invejosos, né? Então isso aí, eu preciso de 100 invejosos aqui para fazer uma pesquisa. Então ninguém se admitia invejoso, então até para fazer a pesquisa foi complicado. Mas a pesquisa foi realizada, né? E o pesquisador é um japonês chamado Takayashi. E ele diz o seguinte: a inveja pode levar uma pessoa a praticar um ato destrutivo e até criminoso para conseguir o que deseja. Quando os voluntários sentiam inveja, a parte do córtex dorsal anterior do cérebro era ativada. Pessoas muito invejosas tendem a ter uma grande atividade nesta região do cérebro. Coincidentemente, quando ele conseguiu identificar qual que era a região do cérebro que ativava quando a pessoa sentia inveja, é a mesma região da dor. Dor física e dor moral. Dor física e a dor moral. Ressentimento, mágoa, todos na mesma região. Então, ele continua dizendo o seguinte: os cientistas também perceberam que outra parte do órgão, né, do cérebro, o corpus striatum, que era também estimulado quando os cobaias liam um capítulo que descrevia problemas com outro personagem. Então, como que ele fez essa pesquisa? Ele colocou essas pessoas, esses cobaias, né, e contavam para ele uma situação similar a essa aqui do texto, que a gente julgava ser injusto, entendeu? Então ele colocava, por exemplo, ele pegava um arquiteto, falava, você imagina um arquiteto, mais ou menos da mesma idade, né, numa situação assim, assim, assado. Porque eles perceberam também que a tendência nossa é invejar pessoas com características similares à nossa. Mesmo sexo, mesma atividade, mesma faixa etária de idade. Porque dificilmente uma dona de casa vai invejar um mecânico bem-sucedido. Não faz parte das ambições dela. Ela vai invejar uma outra dona de casa que consegue fazer as atividades mais rápido e ir no salão, né? Então ele percebeu isso. E aí ele percebeu nas pesquisas que tinha uma característica interessante. Depois que ele fazia a pesquisa e identificava onde manifestava a inveja no cérebro, ele percebia também que quando ele contava que aquela pessoa que tinha sido invejada tinha se dado mal numa outra circunstância, ativava uma outra parte do cérebro, a da alegria, felicidade, como se ele tivesse ganhado um prêmio. É a mesma área que ativava quando ele ganhava um prêmio. Então, resumindo, o invejoso ele sofre muito, né? Ele sofre principalmente porque a inveja é algo, como é algo, né, ruim. Quando você sente a inveja, você sente essa dor, né, você fica torcendo para o outro se dar mal para você ter esse momento de alegria, e você não pode compartilhar isso com ninguém, porque se você é o invejado e é a vítima, você pode contar, você não acredita que fulano fez comigo, fez isso, fez aquilo. Agora como que você vai contar e compartilhar que você invejou? Não, você não acredita, fulano comprou um carro, eu quase morri de inveja. Então é um prato frio que você come sozinho ainda, né? Você não pode nem compartilhar nem com a esposa, nem com o marido.
E quando ele percebeu que, na situação inversa, né, a pessoa se alegrava, eles começaram a aprofundar os estudos. Mas aí você pode estar falando, pô, mas espera aí, por que você pegaram o Evangelho, né, os trabalhadores da última hora, e aí identificaram a questão da inveja, mas e aí? O problema ficou mais agravado quando eles perceberam que a inveja era uma das causadoras da depressão. Porque quando a pessoa entra nesse estado de sofrimento, ela anula nela o prazer. O prazer é uma das sensações que nos mantém vivo. Resumindo, quando você tem prazer na sua vida, tem uma série de reações químicas no seu organismo que faz com que você tenha vitalidade, ânimo de trabalho. Então você não vai definhando, entristecendo, se fechando. Quando essa área do cérebro é estimulada, com muita frequência, é um invejoso muito, né, dedicado, ela causa o aumento da produção de um hormônio chamado ocitocina. Esse hormônio chamado ocitocina, ele tem uma característica que ele é um hormônio nato nosso, né? E nesse teste que eles fazem, porque eles perceberam que esse hormônio aumentava a produção, eles pegaram cobaias ratas e aplicavam essa substância e percebiam, porque é uma substância comum, geralmente no estado da maternidade. É mais ou menos assim, a cria chora, né? Seja reino animal, né, hominal, e a mãe produz leite. Também no caso das ratas aqui, ele percebeu o quê? Quando o índice de ocitocina era normal, a mãe tinha aquele cuidado com a cria, no momento do parto, depois do parto, porque o parto é uma coisa desagradável, né? Principalmente no reino animal, e ele percebeu que com a substância gerava esse acolhimento da cria. Aumentaram a dose da ocitocina, porque no nosso organismo essa dose era aumentada. Começou a rata criar um sentimento de violência com o seu similar, com os seus semelhantes. Então ela começou a ficar agressiva e violenta, ao ponto de atacar. Mas não termina por aí. Com o aumento da ocitocina, então você tende a ser invejoso e às vezes violento com a pessoa que você está invejando. Mas também o aumento da ocitocina, ele inibe a produção de serotonina. Serotonina é um dos neurotransmissores que existe no nosso cérebro, que ele é responsável pelo sentimento do prazer, da motivação. Então até ela cita um exemplo assim, se a gente pensar num carro convencional, né, não é automático, você tem 3 pedais ali, você tem o acelerador, você tem o freio e a embreagem. Se você pensar no acelerador, você tem um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é o que faz você ter vontade, ter ânimo. Quando falta, você sabe que você tem que fazer, você sabe todas as suas obrigações, mas você não tem ânimo para levantar. Quando chega um caso de depressão, é aquela depressão que a pessoa fica deitada, não levanta, sabe? Não tem ânimo para nada, né? O freio, você pode imaginar como sendo, né, no caso do freio, a dopamina. Então a dopamina ela é responsável pelo controle dos nossos impulsos. Então a gente vê muito caso de maníaco. O que é? Ele quer agora, não tem tempo, não tem controle. E a serotonina, ela inibe o nosso, quando falta a serotonina, ela inibe o seu prazer. Então, por exemplo, alguns casos, não é regra, tá? Casos de depressão por diminuição da serotonina. Casos, por exemplo, de depressão pós-parto. A mãe cuida do bebê, dá mamar, troca a fralda, tem um marido em casa, tem uma profissão, tem tudo. Aí você vai lá, visita ela, você fala, não, está tudo perfeito, passa um pouco, ela se mata. Nossa, mas estava tudo certo. Porque a pessoa, quando ela tem essa redução da serotonina, ela faz tudo o que ela tem que fazer, só sem prazer, sem alegria. Nada é capaz de alegrar ela. Então ela toma banho, né?
Ela faz tudo que tem que fazer. Ela cuida da casa, ela trabalha, ela cuida do marido, ela cuida dos filhos. Só não sente prazer. E como ela não sente prazer, ela se culpa muito por aquilo. Porque todo mundo fala, nossa, mas você tem uma casa linda, você tem um emprego bom, você tem filhos lindos. Mas ela não vê dessa forma. Ela é incapaz de sentir alegria em qualquer fato e qualquer coisa que ela tenha na vida. Então, o que despertou a pesquisa não foi o evangelho, né, para os pesquisadores. O que despertou a pesquisa foi os altos índices de suicídio causados devido à inibição da serotonina. E aí uma coisa foi levando a outra. Eles chegaram à conclusão, né, que a pessoa invejosa tinha todo esse distúrbio. O aumento da ocitocina, diminuição da serotonina, e causava esse mal. O estudo, então, ele partiu daí, certo? Tem como que a gente trata isso? Né? Como que você trata a inveja? Né? Porque, até ela cita um exemplo também, depois que você começa a olhar essa parábola dessa forma, você começa a buscar, em outras situações, algo que te desperte o que desperta aqui. Por exemplo, você compra um carro novo, a tecnologia que você queria, o carro que você queria. Você está lá no sábado à tarde, lavando seu carro, principalmente os homens, né? E aí, de repente, seu vizinho chega com um carro melhor que o seu. Mais tecnologia, mais potência, pelo mesmo preço que você comprou o seu. O carro seu vai continuar o mesmo carro que era. Só que a alegria que você tinha, na maioria das vezes, vai minguar. Esse sentimento também é a famosa inveja. Porque o que aconteceu com o seu carro? Nada, ele continua lá, continua com tudo que estava lá. Mas o fato de alguém comprar um carro melhor que o seu, né, com às vezes o mesmo valor, a mesma característica, porque a inveja, ela tem uma característica, ela é atrelada com o orgulho. Só sente inveja quem tem orgulho. Porque se você não se sente necessidade de ser melhor que o outro, você se contenta com o carro que estava. É o mesmo caso dentro da parábola. Se você se contenta com o dinheiro que você ganhou no período que você estava lá, você não vai se incomodar, porque o outro ganhou mais. E até na parábola, o pai de família fala, quando começam a reclamar, mas pô, você vai pagar o mesmo tanto, a gente estava aqui o dia todo, aguentando o peso do dia, do calor. E ele diz, mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles, meu amigo, não te causo dano algum, não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que eu quero? Porque ele não estava tendo prejuízo nenhum, né? Era a bondade daquele senhor. Tem mau olho porque eu sou bom? Então, a característica do invejado, ele não tem, no caso aqui, ele nem conhecia um outro. A inveja, ela é complicada por causa disso, porque tem muita gente que fala, fulano me inveja, mas por quê? Por nada. Por nada mesmo. Você não fez nada de mal, ele às vezes nem te conhece, é por nada. Tem até um conto do vagalume e da serpente, que conta que tinha um vagalume na floresta, de repente a serpente viu, armou um bote e começou a perseguir ele. E ele pulou daqui, pulou dali, pulou daqui. De repente ele começou a ficar cansado, percebeu que a serpente ia devorar ele, parou, falou, posso fazer 3 perguntas antes da senhora me devorar? Falou, claro. Falou assim, eu faço parte da sua cadeia alimentar? Falou, não. Eu te fiz alguma coisa? Não. Então por que você quer me devorar? E ela disse, porque você brilha. Nós somos invejados quando a gente brilha. Então você não quer ser invejado? É só você não fazer nada, não ser nada, não ter nada, que daí você não é invejoso.
Caso contrário, se você tiver um par de sapato, a pessoa pode olhar e falar: nossa, eu queria esse sapato para mim, fulano não merecia ter um sapato assim. Porque nós somos invejados até pelo que somos, como lidamos na nossa vida. A pessoa inveja, não tem controle, isso é algo que a gente não tem controle. Então nós não devemos nos preocupar por sermos invejados, nós devemos nos preocupar quando nós começamos a invejar, porque o invejado é vítima. Se ele entrar assim no plano espiritual, ele está no lucro. Agora, quando nós temos a inveja, aí é algo que nós precisamos tratar. E o primeiro passo para o tratamento, nos Alcoólatras Anônimos, tem 12 passos, que é o que você vai seguindo para você alcançar a cura. E um dos passos, o primeiro passo, é você admitir o seu problema. Então você tem que chegar lá e falar: meu nome é José de Souza Pereira, eu tenho um problema com o álcool, eu não consigo controlar. Porque se eu não assumir que eu tenho, como que eu vou combater? Como que eu vou tratar algo que eu não tenho? Não, eu só bebo socialmente. Então, pode ir embora, você está bem. Então, o primeiro passo é o mesmo dos Alcoólatras Anônimos, é assumir que você é invejoso. Lembra da história do Rossandro, até que acho que eu já contei aqui, que ele também depara com a situação de um amigo dele que compra um carro que ele queria ter, e o amigo dele começa a mostrar o carro e ele começa a ficar irritado com aquilo, brabo, passa o final de semana trancado dentro do quarto, fazendo conta para ver como que ele ia comprar um carro daquele. E aí chega no domingo, ele, até que enfim, cai a ficha nele, e ele sai na sala e fala para a mulher: nossa, estou muito feliz. E ela: o que foi? Ela: eu descobri que eu sou invejoso. Ela falou: você descobre que é invejoso e fica feliz? Ele falou: porque antes eu nem sabia, como que eu ia combater isso? Agora eu sei, posso começar a tratar. Então, o primeiro passo é esse, é você identificar que você é, e no seu dia a dia você conseguir identificar. A Nete também cita uma situação: se alguém chegar para você e falar assim: meu filho passou no vestibular, na faculdade tal, e vier o impulso de você falar: mas também naquela faculdade qualquer um passa, é inveja. Toda vez que alguém manifesta um sentimento de alegria próximo de você, e você, em vez de compartilhar a alegria dele, você busca um problema, um defeito, é inveja. Porque nós temos que nos felicitar com a felicidade do outro, e não buscar na felicidade dele um problema. Não, mas eu comprei um carro novo, vem cá que eu vou te mostrar. Mas você sabe que esse carro é muito gastador, né? Não sei se você sabe, manutenção cara. Comprei uma casa nova, vamos lá, a piscina dá um trabalho para limpar, você vai ver, vou te contar. Um mês depois você me fala como vai ser esse negócio. Então tem pessoas que é assim, a gente começa a parar para pensar, você começa a perceber às vezes que você age assim, e às vezes que as pessoas agem assim com a gente. Aí você fala: poxa vida, é verdade, hein? Uma vez eu fiz isso, a pessoa chegou tão eufórica comigo e eu achei um defeito para apontar. Então, após a identificação, a gente começa a buscar a cura. E eles identificaram o seguinte, que a cura está em algo que eu acho que para nós aqui é desconhecido, chamado círculo hepático. Também é uma pesquisa. O que é empatia mesmo? Compaixão? Tem alguma coisa a ver com o Evangelho? Você se colocar no lugar do outro quando está sofrendo? O Evangelho traz alguma coisa similar? Bem-aventurados os misericordiosos. Então, assim, não é nada novo, né? Se a gente parar para pensar, precisar o cientista descobrir a inveja, o mal que está fazendo para chegar aqui e a gente voltar, e aí buscar a cura e também voltar a ver que está dentro do Evangelho. Então o Evangelho sempre está atualizado, né? Ele nunca vai estar ultrapassado enquanto a gente não conseguir viver ele intensamente, na íntegra. Então a cura para você trabalhar essa inveja é esse circuito, chamado circuito hepático, E outra postura também qual é? Que a segunda regra do alcoolismo. O alcoolismo acho que foi criado, os alcoólatras anônimos, paralelo com o espiritismo, porque é você assumir que existe uma força superior mais forte que você. É pedir o quê? Ajuda. Batei,
buscai, pedi. Está no Evangelho isso aí? No Evangelho. Então, quando a gente se abre, né, e pede com sinceridade para que Deus nos ajude a identificar e a combater essas imperfeições, a gente tem todas as ferramentas na nossa mão para alcançar esse triunfo, né? E outra coisa, Deus, meus irmãos, é justo, né? Então nada do que você vai estar passando é injustiça. Pelo contrário, a misericórdia. Lembra, a gente está aqui para reparar só 10% do que a gente fez. Tem uma parte do livro do Memórias de um Suicida que chama muito a minha atenção, que é quando Camilo, que é o suicida, ele é mostrado para ele o porquê da cegueira. Ele se suicidou por causa da cegueira. E ele é mostrado para ele o porquê. E ele se envergonha quando ele vê o tamanho do mal que ele tinha feito e o que ele precisava. Ficar cego aos 60 e poucos anos. E ele se envergonha. Então é que nem nós. Eu não sei o que é a dor que cada um aqui está sentindo. Mas seja ela qual for, lembre que é 10% do seu débito, por causa da misericórdia divina, né? Então nós não estamos aqui ao léu, nós estamos aqui 24 horas amparados pelo um Pai que nos ama muito. Só que, como Ele nos ama, o livre-arbítrio faz parte desse amor dele. Então você pode morrer depressivo, ainda mesmo assim ainda você tem uma misericórdia, que é um ansiolítico ainda, né? Para amenizar os efeitos, que também é uma misericórdia de Deus. Ou você pode acabar ali, sem o sentimento da humildade, ou buscar identificar o porquê daquela dor. Porque a pergunta que nós temos que fazer não é por que eu, mas para que eu? Para quê? Por que eu me ofendo com isso? Por que eu me irrito com isso? Por que isso ainda me incomoda? Porque a resposta não está fora, está dentro, né? Da mesma forma que nós vemos aqui a inveja, o descontentamento e o desconforto que te causa às vezes um ente, um parente, uma colega do trabalho, ou até mesmo um estranho, não está nele, está em você. Então não adianta você querer buscar nele, resolver, no caso da parábola, né? O problema não é o dono da vinha, nem os trabalhadores da última hora. O problema quem que era? Eram os trabalhadores da primeira hora. Por isso que Jesus no final fala o quê? Assim, os últimos serão os primeiros, porque os primeiros são invejosos ainda. Não foram eles que questionaram o pagamento? Então por isso que os últimos são os primeiros. Essa é a reflexão que a Anete faz sobre esse tema. Eu achei interessante, diferente do que a gente está acostumado a ver. Ela tem essa característica de pegar o Evangelho e misturar com a ciência. Acho muito interessante. Quem quiser ver a palestra, né, na versão Anete Guimarães, bem detalhada, ela está como os trabalhadores da última hora, Anete Guimarães no YouTube, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga, os benfeitores dessa casa, pedindo a eles o entendimento e a compreensão dos ensinamentos do Evangelho, pois a cada dia vemos quão grande é essa obra e o quanto ainda temos de beber dessa água, pois cada gota é capaz de apagar inúmeros incêndios no nosso coração. Com esse sentimento de gratidão pelo que aprendemos a cada dia e também por tudo que recebemos, pelo amparo que temos, por toda a assistência, terminamos esse estudo agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga.
Que assim seja.